Glória a Deus, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo sobre perdão, então fica à vontade aí com a gente. Se tiver dúvidas, esse é o espaço para você comentar, para você compartilhar também as suas experiências. Vamos esperar algumas pessoas entrarem aí para a gente poder orar e dar início. Enquanto isso, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo. Então clica aí no compartilhar, envia para os seus amigos, compartilha para o maior número de pessoas aí que você pode compartilhar, para que a gente possa alcançar e abençoar outras pessoas hoje, em nome de Jesus. A gente está aqui, ó, daqui eu estou também fazendo meu compartilhamento, então envia aí para os seus amigos, vamos abençoar outras pessoas. Se tiver um pedido de oração também, deixa o seu pedido de oração aí. A Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Então coloca aí o seu pedido de oração para que a gente possa clamar, para que a gente possa interceder diante do Senhor por ele. O pastor Edu vai orar para a gente começar. E logo em seguida a gente vai adorar ao Senhor. Amém. Fecha os teus olhos aí. Pai, grande és tu, Senhor, que estás conosco, Senhor, todos os dias, Pai, 24 horas por dia, Pai. Quero colocar esse momento, Senhor, que estaremos ministrando a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja à frente, Senhor. Tudo que fizermos aqui esta noite, Senhor, seja somente para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Porque Tu és o único digno de receber todo louvor e toda adoração, Pai. Ser com cada um que está conosco aqui, cada um que vai assistir depois. É isso que eu te peço no Teu santo nome. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso, vai compartilhando aí, querido. Vamos convidando outras pessoas para assistir com a gente. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei.
minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Nos alegramos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Pai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Nos alegramos em Ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma das canções que a gente vai entoar no nosso culto presencial nesse domingo, dia 1º de novembro, às 18h30. Nós estaremos juntos lá no nosso templo, na Avenida Padres Olivetanos, no número 533, a 7 minutos do metrô Vila Matilde. E você é nosso convidado para estar conosco nessa noite, que vai ser uma noite muito especial. Tem sido sempre muito especial cada noite que a gente tem podido se reunir ali na casa do Senhor. Por causa da pandemia, a gente tem se reunido apenas um domingo no mês, que é o primeiro domingo de cada mês, e é o dia que a gente também participa da Santa Ceia do Senhor, recebe uma palavra profética para aquele novo mês que está iniciando. Então, tudo isso junto torna esse dia muito especial, e ainda mais nesse momento onde a gente não tem estado juntos toda semana, né, como eram os nossos cultos presenciais anteriormente. Então isso deixa um gostinho ainda de quero mais, deixa tudo isso muito mais especial. Amém. Nesse momento. Então se programe para estar conosco. Eu vi o Adriano ali falando que vai estar com a gente, glória a Deus. E você também se programe, convide pessoas. A gente tem tomado todas as medidas ali para que nós estejamos na casa do Senhor, mas ainda assim em segurança. Então o uso de máscara é obrigatório para que você possa entrar lá no templo, tá? A temperatura é medida ali logo na entrada também, e a gente tem o distanciamento entre as cadeiras. Então todos os cuidados que a gente tem podido tomar ali, a gente tem tomado para que a gente possa estar lá e esteja em segurança, né? Que nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, embora algumas pessoas já estejam vivendo como se já não existisse, se já estivesse tudo bem, tudo maravilhoso. Quem dera estivesse, nós sabemos que ainda não está. Então nós temos tomado todas as medidas para que a gente esteja em segurança, e por enquanto, até que o Senhor nos dê uma nova direção, aí estaremos juntos apenas uma vez por mês. Então se programa para estar com a gente. Domingo agora, às 18h30, Avenida Padres Olivetanos 533, lá na Vila Matilde. Amém? Vou te dar mais uns segundinhos para você compartilhar esse vídeo, se você ainda não compartilhou.
Você que chegou depois que já tinha começado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós estamos aqui todas as quartas-feiras às 20 horas no culto do Avivamento Inclusivo. Se você não segue a gente aqui no Instagram, já pode procurar depois de terminar essa live, @Avivamento Inclusivo, tudo junto. E você vai poder nos acompanhar, conhecer melhor sobre nós. E todas as quartas-feiras a gente tem se reunido de forma online, que antes os nossos cultos eram presenciais na quarta. E ao longo de algumas semanas a gente tem batido um papo sobre alguns temas relevantes, sobre alguns assuntos importantes, até mesmo sugestões de temas a gente tem recebido. Esse tema que a gente vai ministrar hoje aqui é sugestão de alguém que estava participando do bate-papo da semana retrasada e sugeriu, e a gente abraçou esse tema. O bate-papo da semana retrasada foi uma sugestão e todo um material que o Diácono Marcos preparou para a gente. Então a gente também está aberto aí a temas, a você sugerir temas para que a gente possa incluir aqui nos nossos bate-papos e falar sobre realmente assuntos que sejam relevantes. E hoje a gente vai falar sobre perdão, um assunto tão necessário que a gente esclareça, que a gente conheça melhor. Se tiver alguma dúvida, deixa aí a sua dúvida. Eu vi que essa nova atualização do Instagram, os comentários já não ficam todos ali aparentes como ficavam. Aqui pra gente aparece só o finalzinho os últimos comentários. Então se você quiser compartilhar algo, vai nessa caixinha aí, nesse balãozinho que tem interrogação, clica lá e deixa ali a sua mensagem, porque assim a gente consegue acompanhar, consegue ler, porque nessa que vai subindo os comentários, às vezes alguma coisa pode passar batido aí, tá? Então, antes da gente entender o que a Bíblia diz sobre perdão, é importante a gente entender alguns mitos e desfazer alguns mitos sobre perdão, algumas ideias erradas, alguns conceitos errados que existem por aí, que nos fazem, muitas vezes até nos atrapalham até de praticar esse princípio, de viver toda a bênção que existe através do perdão. Essa live aqui não seria o suficiente para que a gente falasse tudo o que nós poderíamos, né, de acordo com a palavra de Deus, falar sobre o perdão. Mas porque toda a bênção de praticar esse princípio, de viver esse princípio, a Bíblia ela expressa, são até curas de enfermidades a gente pode viver quando existe liberação de perdão. Então é muita coisa, mas aqui a gente vai citar algumas coisas que a gente elencou aqui como importantes para esse bate-papo. Então, falando sobre os mitos que a gente precisa desfazer sobre o perdão, o primeiro deles é que perdoar é esquecer. Existe essa ideia, existe esse mito, e aí as pessoas pensam que muitas vezes oram liberando perdão e aí não acham depois que não perdoaram porque as memórias ficam ali, as lembranças, e o perdão ele não faz você esquecer. Você não vai esquecer daquilo que fizeram contra você porque você perdoou. Você vai, como nós falamos até no outro bate-papo, você não vai deixar que aquilo mais tenha um poder, um domínio sobre a sua vida, sobre as suas emoções, para aprisionar você. Então o perdão ele não nos faz esquecer de nada, as situações continuam ali. Só que depois de perdoados, debaixo do poder de Deus, elas já não têm mais aquela dor, né? Já não tem mais aquele peso que elas, antes de nós perdoarmos, elas tinham sobre nós. Então esse é o primeiro mito que a gente quer desfazer aqui, é que perdoar não é esquecer. O segundo mito é que a gente precisa sentir para perdoar. E realmente o perdão ele não é um sentimento, né? O sentimento é o amor que a gente sente. Então a gente tem que entender que o perdão ele é um ato profético. É você e Deus, mesmo que você ainda continue sentindo tudo aquilo pela pessoa de ruim, o que ela te fez, aquilo ainda continua te afetando. O que você tem que declarar no mundo espiritual é que você perdoa essa pessoa. Para quê? Para que seja liberto da sua vida esse sentimento ruim que você ainda tem. Estou falando isso por experiência própria. Quem nunca passou por momentos de tristeza que alguém fez isso? E se você não perdoar profeticamente, isso vai acabar corroendo tanto você quanto a outra pessoa. No mundo espiritual existe uma ligação entre vocês, se isso não for resolvido nesse mundo espiritual mesmo, que é o liberar o perdão. Então que você profetize com a tua boca: eu perdoo tal pessoa pelo que ela me fez, mesmo que você ainda continue magoado, triste, chateado, porque Deus vai te ajudar a que toda essa tristeza caia por terra. Isso, então
não espere sentir isso para perdoar, tá? Eu vejo às vezes algumas pessoas que falam, Deus vai me fazer perdoar, Deus, Ele me ensina a perdoar. Aí é minha parte, é minha tarefa praticar, exercer isso, né? O terceiro mito é que pessoas que insistem no erro não merecem ser perdoadas. Já viu aquela coisa, já cheguei no meu limite com aquela pessoa, não perdoo mais, não tem jeito aquela pessoa. A gente acha que a pessoa que ela insiste naquele erro, ela não tem mais direito, eu já perdoei demais ela, então agora... Só que olha o que a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 3 e 4. Fala assim, olha, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. Imagina ao longo de um dia inteiro, alguém pisou no seu calo e vem para você e fala, olha, me perdoa, fiz isso, não deveria ter feito, aí você perdoou. Vem a segunda vez, pisou no seu calo de novo, e aí o mesmo discurso, pede perdão, você perdoa. O texto está dizendo que se isso acontecer até 7 vezes num único dia, não é nem um período maior aí, num único dia, se isso acontecer essas 7 vezes, essas 7 vezes a gente deve perdoar. Então mesmo, por mais que a pessoa erre, né, por quanto mais que a pessoa erre, a nossa tarefa, nossa obrigação enquanto cristãos, enquanto pessoas que querem agradar a Deus, é liberar perdão, é perdoar, independente de quantas vezes ela perdoar. E Jesus até usa um exemplo tratando da pessoa que peca, né, que faz algo diretamente contra nós, porque aquela pessoa de repente faz contra outra pessoa, às vezes a gente pode até aliviar o peso daquilo, mas quando é contra nós acaba doendo muito mais. Jesus usa esse exemplo, se vier contra vocês 7 vezes contra você, 7 vezes você tem que liberar perdão. Lá no início nós falamos que perdoar não é esquecer. Não, muitas vezes você vai continuar lembrando disso. Eu sei o que aconteceu, mas não sinto mais nada. Para mim isso é transparente, machucou muito para trás. Muitas vezes as pessoas confundem achando isso, né? Eu perdoei, nunca mais vou lembrar daquilo. Não, você vai continuar lembrando, foi um acontecimento na tua vida, mas não vai afetar mais. O quarto ponto é que se eu perdoar, eu devo voltar a me relacionar com quem me feriu. Depende muito. Eu já tive pessoas que me traíram, não traíram de sexo, traíram nos relacionamentos, que me colocaram em situações constrangedoras, que me deixaram muito mal, e eu perdoei, e hoje eu tenho um relacionamento com a pessoa, converso com ela de boa, e Deus vai operar, né? Não somos nós. E Ele faz uma obra tão grande que eu só me lembro do acontecido quando eu toco nesses assuntos de perdão, porque eu converso com ela normalmente, assim, tenho um amor enorme por ela. Não. Em contrapartida, eu tenho outras pessoas também que me machucaram muito forte, que eu perdoei, que eu também não sinto mais nada, mas que eu não quero nenhum grau de amizade. Nem colega, não quero. Por quê? Porque não vai me enriquecer em nada. Às vezes a pessoa te machuca e se arrepende também depois. Agora tem pessoas que já faz parte da índole. Então isso é que você tem que separar. Às vezes você vai manter um relacionamento, seja ele qual for, e às vezes não vai dar mais realmente, e ali vai acabar, e quem sabe com o tempo Deus não restaura também essa amizade ou isso o que for, né? E eu vi ali o Adriano falou assim, o tempo é o melhor remédio. Talvez isso caberia até como um mito aqui, sabia, Adriano? E todo mundo que está assistindo a gente, que o tempo, ele não é um remédio para a gente perdoar. A gente que aconselha pessoas, quantas pessoas já encontrei que elas tinham mágoas há 10, 20, 30, 40 anos, elas tinham mágoa, guardaram durante todo aquele tempo. A situação que a pessoa conta já está tão longe daquilo que ela vive hoje, mas ainda existe ali, porque se não houver realmente uma prática de obedecer o perdão, de liberar perdão e realmente deixar o Espírito Santo curar, pode passar muito tempo e ainda assim aquela mágoa vai existir ali, ainda assim vai, quando tocar no nome, quando tocar na situação, aquilo vai doer, e o tempo ele não faz isso. Realmente só o Espírito Santo é quem pode nos curar completamente, nos restaurar a partir do momento em que a gente decide liberar perdão.
O quinto mito que a gente precisa desfazer sobre perdão é que para perdoar a outra pessoa tem que vir e me pedir desculpas. Quantas pessoas retêm o perdão porque fica esperando que a outra pessoa venha, né? E não, porque ele não veio, não reconheceu, não se arrependeu, por que eu vou perdoar? A gente tem que perdoar independente da postura da outra pessoa, tá? O perdão, a gente muitas vezes toma ele como um benefício para o outro, e ele não é um benefício para o outro, é um benefício para nós. Acaba beneficiando o outro indiretamente, mas o maior beneficiado em liberar perdão sou eu. Então não espere alguém vir te reconhecer. Lógico que quando a pessoa reconhece, se arrepende, aquilo é muito importante, né? Muitas vezes dentro daquele processo de cura, de restauração, mas às vezes pode não acontecer. Às vezes a pessoa não vai nem se arrepender do que ela fez contra você. Foi como o pastor Edu falou aqui, tem pessoas às vezes que é da própria índole da pessoa e ela não vai se arrepender, não vai nem enxergar que aquilo que ela fez contra você te magoou. E não é por isso que você vai reter o perdão e ficar com tudo isso guardado no seu coração. Então perdoe, independente da outra pessoa, independente da situação, libere perdão. Deixa eu ver que chegou uma mensagem aqui, ó. Pastor Andy perguntou: quando identificamos que não perdoamos alguém de todo o coração? Então, existem alguns sinais que a gente pode identificar. Um deles é quando a gente lembra da situação, né, ou da pessoa, quais as reações que aquilo provoca em nós. Então, se a pessoa fez algo contra mim e eu me lembro do que ela fez, aquilo me dá vontade de ir lá e procurar a pessoa e falar coisas que eu não falei na época. Isso sinaliza que eu ainda não perdoei. Aquilo desperta em mim sentimentos, né, de raiva, ou talvez de tristeza. Isso sinaliza que eu não perdoei de todo o coração. Também um exercício para saber se você perdoou alguém é orar por aquela pessoa. Porque quando a gente tem mágoa de alguém, a gente não consegue orar e abençoar aquela pessoa. A gente ora, aquela oração, Senhor, que Ele receba tudo aquilo que Ele semeou na minha vida, e aquela oração que não é uma oração de alguém que perdoou, né? Então, quando a gente ora e consegue abençoar, Senhor, que essa pessoa seja abençoada, que ela possa mudar de vida, que ela possa crescer no Senhor, e a gente começa a abençoar ela, opa, ali no mundo espiritual aquilo está selado, ali houve um perdão porque quebrou aquela mágoa. Então, esses são alguns sinais. Poderia citar muitos outros. Quer falar de algum? Não, acho que é isso mesmo, né? Um exemplo real meu também, uma pessoa que me fez muito mal, me deixou numa situação, emocionalmente falando, bem abalado. Semanas depois do acontecido, eu vi essa pessoa, minha vontade era estrangular ela. Na verdade era essa, minha vontade era estrangular, me contive para não fazer isso, porque eu não sou uma pessoa agressiva. Mas que vontade não me faltou. Depois de uns 2 meses, 3 meses, eu vi a mesma pessoa e não senti nada. Realmente, ali naquele momento, eu percebi que eu tinha liberado o perdão. Agora, claro, é um exercício. Não vamos ser hipócritas de falar, é super fácil, nossa. Às vezes vai voltar a lembrança, né? Do e vai nada te vem aquela magoar. lembrança na cabeça, você lembra do que aconteceu, e aí então. tem que orar de novo. E quando se trata de traição, relacionamento, traição, e você ainda gosta da pessoa, é pior ainda. Porque aí você foi traído, foi enganado, você quer matar aquela pessoa, você ainda gosta dela, aí fica mais difícil ainda. Aí que o teu relacionamento com Deus é que vai falar mais forte. Porque isso que o Felipe falou é isso. O importante de você perdoar é que você liberar o perdão, é que a tua vida vai ficar livre disso. Ninguém merece que a tua vida, espiritualmente falando, fique presa. Então libere perdão, profetize com a boca e clama para o Senhor tirar isso que você ainda sente. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele vai operar, porque Ele conhece o nosso coração. E se ele sabe que se você realmente, se a tua intenção realmente é perdoar aquela pessoa, Ele vai fazer sair a tristeza da tua vida bem rapidinho. E a gente precisa aprender mesmo a exercer esse princípio do perdão, porque assim, aqui a gente citou até agora exemplos de situações que a gente pode romper com a pessoa, né? Então, no relacionamento, terminei, não quero mais, era uma amizade, perdoei, mas agora não vale a pena, não vou voltar mais. Mas e quando é uma pessoa
Quando é um tipo de relacionamento que não pode ser desfeito, um pai, uma mãe, Um filho. né, um filho, um chefe lá no seu trabalho, que você depende daquele trabalho, vai ter que encontrar aquela pessoa todos os dias. Então, são situações que a gente ainda é muito mais provado e por isso que a gente precisa aprender a perdoar. Porque existem as situações que, por mais difíceis que ela seja, a gente pode virar a página e nunca mais encontrar aquela pessoa, mas tem as pessoas com quem a gente precisa conviver. E aí é que o perdão precisa falar mais alto, esse amor de Jesus nas nossas vidas precisa falar mais alto. Eu sempre tenho lembrado aqui que a gente tem falado sobre esses temas sempre baseado na palavra de Deus. Não vai esperar da gente aqui um outro conselho que fuja da palavra de Deus. Porque aí tem gente que acha que consegue perdoar se ela se vingar pelo que a pessoa fez. Isso são coisas que não têm um respaldo bíblico, a gente não vai falar sobre isso aqui. Então tudo que a gente vai falar vai estar sempre pautado no que a Bíblia nos ensina. E são princípios que, se você for um cristão, você tem o dever de praticá-los. Mas se você não é um cristão, alguém que não serve a Deus, mas são princípios que, se você enxergar e trouxer para a sua vida, eles vão ser bênção para você. Esteja você até em que religião você estiver, em que situação esteja a sua vida, que se você praticar, eles vão ser bênção para você. Então a gente vai estar sempre falando pautados nesses princípios. Tá? Então espero que tenha ficado claro aí sobre os mitos que precisam ser desfeitos. Desfeitos esses mitos, a gente precisa entender o que é o perdão, entender algumas coisas importantes sobre o perdão, para que a gente possa exercer, para que esse princípio realmente possa ser praticado nas nossas vidas. Então primeiro nós falamos sobre os mitos, agora a gente vai falar sobre as verdades, né? Então fake ou verdade. Então agora a gente vai falar sobre as verdades. Então primeiro, Deus, Ele nos deu o exemplo do perdão através do Filho dele, através de Jesus. Então vamos ler Efésios 4:32. Está escrito: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amados, a maior prova que nós devemos perdoar as pessoas é porque nós fomos perdoados por Deus. Nós somos perdoados por Deus diariamente, porque nós erramos, nós pecamos. Muitas vezes nós esquecemos de Deus e Ele nos perdoa. Por quê? Porque o amor dele transcende qualquer coisa. E o nosso amor pelo ser humano, independente de quem seja, tem que transcender. Você tem que perdoar, porque nós fomos perdoados. Amém? Amém. A segunda verdade sobre o perdão, a gente falou lá que o perdão não era para sentir, né? Não era um sentimento. O perdão é obediência. Já viu aquele ditado que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo? É mais ou menos isso. O Senhor é que manda e a gente que precisa entender o valor e a importância disso e obedecer. O perdão é algo que não deve ser nem questionado. Princípios de Deus, eles não cabem nem questionamento. É a gente obedecer, porque se Deus falou é porque é o melhor para nós. E olha o que diz aqui Lucas 6, no verso 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, o perdão é uma ordem. Jesus falou: perdoe. A minha parte é liberar perdão, a minha parte é obedecer. A gente precisa viver isso, a gente precisa obedecer isso. A gente falou sobre não ser um sentimento, porque quando eu acho que o perdão é um sentimento, eu espero que eu esteja em paz com aquela pessoa, com aquela situação que aconteceu, para que então eu possa perdoar. Só que muitas vezes essa paz, esse bem-estar com essa situação não vai acontecer, porque a gente está cheio de conflito. O perdão eu obedeço mesmo sem vontade. Meu desejo, eu estou com raiva da pessoa, eu estou com desejo de me vingar dela, eu estou pensando tudo de mal que existe dela, mas a minha parte vai ser obedecer e dizer: Senhor, eu libero perdão. Aí a parte de Deus vai ser entrar no meu coração e limpar tudo aquilo.
Só que eu tenho falado nos domingos, a gente estudando sobre o livro de Neemias, que Deus trabalha em conjunto com a gente. E às vezes a gente espera que Deus faça tudo. Deus, ele espera que eu perdoe, declare. Como o pastor Edu falou, é um ato profético, eu vou lá, eu vou declarar, eu vou perdoar. Aí então, Deus vai poder encontrar um espaço aberto no meu coração para ele poder vir e limpar e restaurar e retirar toda aquela mágoa, toda a raiva, tudo aquilo que aquela situação causou. Amém? Um outro ponto, assim, muitas vezes nós damos ibope, né, para a pessoa que nos machucou, e às vezes ela não está nem aí mais com a gente, nem lembra mais o que fez. Na maioria das vezes. E a gente continua sofrendo, quer dizer, a única pessoa que se prejudica nisso tudo somos nós. Vou voltar a repetir, né, para não ser hipócrita, não somos super-homens, sim, temos sentimentos, sofremos, mas quem ama, perdoa. Então, se você ama o ser humano, independente de ser quem for, independente do que ele fez com você, se você ama o ser humano no geral, você perdoa. Em 1 Pedro 4,8 está escrito: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Acima de tudo, tenham muito amor uns para com os outros. Então é isso que eu falo. A gente não somos super-homens, né? Estamos aqui para explicar o que está na palavra. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes nós mesmos não conseguimos perdoar com tanta facilidade. Interrompendo um minutinho, amor. Se existe uma classe de pessoas que mais precisam exercer o perdão, são os pastores. Porque muitas vezes a gente investe na vida das pessoas, faz de tudo pela pessoa, e aí a pessoa dá as costas, sai da igreja, como a gente já viveu isso, a pessoa ignora você. De repente ela aparece depois de um tempo na igreja como se nada tivesse acontecido, e a gente precisa estar ali pronto para perdoar, né? Então a gente está falando aqui com propriedade de causa daquilo que a gente vive, daquilo que a gente realmente pratica. Então, infelizmente, né? O ser humano, ele, que nem o Adriano falou, o outro rapaz falou, é rancoroso. O ser humano, muitos são rancorosos, né? Mas se você pensar e parar para ver, aqueles que não são rancorosos vivem muito melhor. Pode ter certeza. Porque aquela tristeza te corrói, tira o sono, tira sono. Nossa, olha, assim, não vale a pena mesmo, sabe? Não vale a pena. Claro que nem eu falei, já fiquei muito magoado, fiquei muito triste e tudo mais. Mas rancor, eu acho que eu nunca fui de guardar rancor das pessoas. Eu não quero relacionamento nenhum, nem amizade. Pode até vir me pedir perdão e eu não quero amizade, porque não dá mais. Porque tem coisas que a gente até consegue passar, né? Poxa, eu vi que errou, mas tem coisas que não dá. Uma índole é uma coisa que corrige, índole é índole. A pessoa tem desvio de caráter e não vai adiantar. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado, né? Isso que o professor Felipe falou, muitas vezes a gente investe nas pessoas e não é jogando na cara. Esse é o papel do pastor. Esse é o papel do pastor. Se ele não investir nas pessoas, investir tempo, investir amor, compreensão, que pastor é esse? E muitas vezes a pessoa dá as costas, né? E sai falando mal ainda e volta como se nada tivesse acontecido e sai de novo e volta de novo e a gente está ali. Primeiro porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, as portas sempre vão estar abertas para todo mundo. Vocês são santos. Muito pelo contrário, a gente chuta a canela, chuta aqui a cama para não falar. Lógico que a gente sofre sim, a gente reclama, a gente fala tudo. Só que primeiramente a gente tem que pensar o quê? Na alma daquelas pessoas. Que elas precisam e a gente tem que dar um testemunho. Uma preocupação muito grande que eu, Eduardo, tenho é com o meu testemunho nas redes sociais e tudo mais. Então sim, eu sou uma pessoa politicamente centrada, eu sei o que eu quero para a política, e eu sei em quem eu vou votar, e eu sempre falo, mas eu nunca vou ofender uma outra pessoa, um outro candidato, por causa disso. Então o testemunho é o mais importante na vida, de independente de ser pastor ou não, o testemunho é aquilo que vai atrair as outras almas. Então é isso que a gente tem que fazer. Quarta verdade, a gente até leu um versículo já acima, que Jesus disse, perdoem e serão perdoados, meio que já abriu deu um spoilerzinho aí desse
dessa quarta verdade, que é: quem não perdoa, não é perdoado. Sabia disso? Olha o que a palavra diz, Jesus falando, tá? Mateus 11, 25 e 26, diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então, olha que sério, se eu não perdoo, eu também não vou ser perdoado. Na hora em que eu for lá e dizer: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa porque eu pequei contra ti, o Senhor vai dizer: olha, você não vai receber perdão, porque lá atrás você está retendo o perdão de alguém. Você também não está perdoando. Lembra que a gente deve perdoar porque primeiro Ele nos perdoou, então a gente recebe o perdão de Deus e não libera isso sobre outras pessoas. Aí quando a gente precisa do perdão, não tem perdão para nós. Tem até a oração do Pai Nosso, tão conhecida por todos nós aí em qualquer religião. A gente conhece, está lá em Mateus 6,12, é o trecho que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, quando eu faço a oração do Pai Nosso, estou dizendo: Senhor, me perdoa assim como eu também perdoo. Aí muitas pessoas acham que dívida é financeira, mas não é isso. Dívida é aquilo que você tem, que você deve para alguém. Uma dívida emocional. Pode ser emocional, pode ser compromisso, pode ser respeito, não importa. Então, quando ele diz aqui: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, não pensem financeiramente falando. Tem as versões que falam: perdoa as nossas ofensas, né? Então, é como se eu dissesse: Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado as outras pessoas. Aí Deus olha para você e fala: bom, você não tem perdoado, e está querendo que eu perdoe igual você perdoa, então você também não vai ser perdoado. Então, olha, além do mal que não liberar perdão faz para nós, a gente ainda tem esse bloqueio também no mundo espiritual diante de Deus. Então, olha quanta coisa vai fazendo, né? Eu vi que alguém falou assim aqui, que está subindo, não dá para acompanhar direito nessa atualização nova, mas eu vi alguém falando que tem gente que nem merece a nossa mágoa. Ninguém merece, né, a nossa mágoa. Não vale a pena parar a nossa vida, prender a nossa vida por alguém, seja quem for. E você deve... Foi o Beto, né? Que aqui para mim, quando eu subo, aí ele some. Então o Beto comentou isso, porque ninguém merece isso, vale isso. Eu já ministrei cura interior. Lembro de uma vez orando por uma pessoa, e ali Deus mostrou que ela precisava perdoar, liberar perdão para algumas coisas, algumas pessoas, e a gente orou, ela liberou perdão, ela orou mesmo, você via que de coração ela estava praticando, obedecendo aquele princípio, e ela estava já algumas semanas com o seu corpo cheio de umas brotoejas, como se fossem alergias, e a gente viu aquilo sumir naquele momento daquela oração. Sabe, aquilo que chegou e tinha volume, e aquilo secou naquele momento. Por quê? Porque até a enfermidade, a falta de perdão causa em nós. Então, perdoe. Você é o maior beneficiado disso, e se você perdoar, você também vai encontrar perdão de Deus para a sua vida quando você precisar. Quinto ponto, é o último, né? O quinto ponto é que o perdão não tem limites. Então, em Mateus 18, 21, 22, está: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E é uma realidade, né? A gente... eu sempre gosto de trazer experiência própria, porque eu acho que o nosso testemunho é a melhor prova de como Deus opera. Eu nunca fui uma pessoa assim tão fácil também. E tem uma pessoa da minha família, assim, uma pessoa que eu amo muito, eu amo como filho, que me machucou muitas vezes. O Felipe sabe, o último ano foi 1 ano falando coisas a meu respeito assim, absurdas, sabe? E eu sempre abri o meu coração e a minha carteira, e, ou seja, a minha casa. E a pessoa de um mês pra cá, voltou normalmente como se nada tivesse acontecendo. E eu continuo com o mesmo jeito que eu era antes. Por quê? Porque isso
é a palavra. Você tem que cumprir a palavra. E o que eu acredito é que assim, a primeira vez vai ser muito difícil. A segunda vez vai ser um pouquinho menos difícil. A terceira vez já vai ser um pouco fácil. E assim, até que vai virar um dia que a sua vida, quando se refere ao perdão, é o natural. Você vai perdoar, não vai guardar mágoa, não vai guardar rancor, muitas vezes não vai querer relacionamento, mas vai ser uma coisa transparente. Eu sou uma pessoa experiente, eu tenho 57 anos, então isso pra mim no começo era muito difícil. Muito difícil. Hoje pra mim isso é uma coisa transparente. Perdoo, posso voltar a falar ou não, mas não pense, eu só perdoo uma vez. Se fizer comigo de novo, meu querido, se fizer contigo de novo é porque você tinha um relacionamento com essa pessoa novamente. Então perdoe novamente e corte o relacionamento. Para que você não Preserve, fique... né? Para que você se preserve, para que no mundo espiritual você esteja livre para seguir a sua vida. Porque às vezes a gente acha que o perdoar eu tenho que voltar então a me relacionar, e aí eu volto a me relacionar e a pessoa vai lá e faz novamente, e aquilo está só me prejudicando. Então tem pessoas que realmente vão só passar pela nossa vida, né? E a gente vai identificar através daquela situação. Eu até estava aconselhando uma pessoa esses dias que estava enfrentando uma situação assim que precisava perdoar, foi muito ferido. E eu falei, olha, dê graças a Deus que essa situação apareceu agora. Estava pelas suas costas e Deus permitiu que você enxergasse aquilo que estavam fazendo para te enganar. E muitas vezes é assim. Ninguém gosta de se sentir ferido, de ser ferido por alguma coisa. Mas não é muito pior ser enganado? A pessoa continuar pelas minhas costas falando mal, a pessoa continuar pelas minhas costas agindo de maneira que me prejudique. Não é melhor então que a situação apareça, por mais que aquilo doa, e ali eu possa perdoar e eliminar aquela pessoa da minha vida, cortar realmente o relacionamento? Então às vezes são situações que Deus permite para que abra os nossos olhos, para que a gente enxergue o que estava acontecendo e a gente possa ser livre daquilo. Mas nunca nos esqueçamos que não tem limites. Quantas vezes for, porque também existem, como eu falei, as pessoas com as quais a gente precisa continuar convivendo, Então, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um filho, é um familiar, é uma pessoa lá no seu trabalho que você vai precisar encontrar constantemente. A gente vai precisar continuar convivendo, e o perdão ele não tem limites. Eu devo perdoar quantas vezes for. A gente lê um texto onde Jesus falava sobre perdoar 7 vezes por dia. Foi pensando nessa ideia que Pedro perguntou para Jesus, falou, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Jesus falou, não é 7, é 70 vezes 7. Você imagina, quando a gente pensou lá que perdoar 7 vezes num dia já era uma quantidade grande, agora faz 7 vezes 70, e quanto ainda fica muito maior esse limite, essa medida de perdão que a gente precisa liberar constantemente. Eu vou contar um testemunho que falou agora, às vezes a gente precisa manter o relacionamento, eu trabalhava muitos anos atrás, saí na Coca-Cola, então cabe aquele emprego dos sonhos, E eu respondia para um gerente, eu era um coordenador, eu respondia para um gerente, até que a Coca-Cola foi comprada por uma empresa mexicana, que é a atual hoje, que é a FEMSA, e eu fui responder para um diretor que veio de lá. Então eu, a minha equipe e os meus equipamentos todos foram junto para a estrutura do diretor. E na época, isso faz muitos anos, nossa, foi em 2000 e pouquinho. Na época a gente tinha uma impressora de cera, porque eu imprimia, um dos meus trabalhos era importantes, e eu precisava imprimir ele em cera colorido. Só essa impressora tinha na empresa. E o meu ex-gerente falou que não queria que eu levasse essa impressora. Só que só a minha área usava aquela impressora. O único trabalho importante que tinha era essa. Resumindo, no dia da mudança que eu saí daquele prédio e fui para um outro local, eu embalei a impressora. E esse gerente veio gritar comigo, esse meu ex, que não era mais meu gerente, eu respondia direto para o diretor comercial, veio gritar comigo e eu estava com o celular na mão e eu falei para ele, mas não é assim. Quando eu fiz assim, ele me deu um tapa na minha mão. Se fosse hoje era assédio moral e tudo mais, mas na época não tinha isso. Meu celular voou. E dá pra você imaginar como eu fiquei, casado, com filhos, não tinha como pedir demissão. Eu fiquei muito, muito, muito mal. As pessoas que estavam perto ficaram horrorizadas com a situação. Ele era uma pessoa um pouco problemática. Um pouco. Ele tinha tido outros atritos com outras pessoas.
Mas eu fiquei muito mal, assim, eu quase fiquei depressivo com essa situação. E o meu papel na época foi orar. Eu mudava, quando eu ia para o escritório e ele estava lá, eu andava por outros corredores, eu não queria falar com ele mais, não queria nada. E eu fiquei ainda mais uns 4 anos depois disso. E aí quando eu saí da empresa, e eu mandei o meu e-mail de despedida para todo mundo, eu copiei ele, porque ele fez parte do meu aprendizado lá na empresa, então eu copiei ele. E ele respondeu o e-mail para todos os funcionários para quem eu tinha mandado o e-mail, falando que relacionamento não é fácil, mas que eu tinha sido o melhor coordenador que ele teve na estrutura dele até aquele dia. Mesmo tendo outros coordenadores, eu achei péssimo aquilo, né? Mas ele falou aquilo. Quer dizer, Deus fez a obra naquele momento. Eu nem respondi o e-mail, eu saí de boa, assim, fiquei tranquilo. E muitos anos depois, uns 8 anos depois, eu estava no Rio de Janeiro numa reunião, fui para uma reunião em uma empresa, e quando eu me deparo, entrando na sala, o dito cujo. E aí foi aquele momento que eu olhei para ele com um ar de amor, né? Carinho para aquela pessoa tão difícil, que estava ali na minha frente, ia ser o meu cliente naquele momento. E ele olhou para mim, perdeu a cor, porque ele ficou muito sem graça, porque foi a primeira vez que a gente se viu depois de tudo aquilo. E ele, poxa, Eduardo, que legal, não sei o que, conversamos de boa. Então, assim, realmente a gente tem que engolir o sapo de perna aberta, muitas vezes, como eu sempre falo, né? Vai entrar engasgado aqui, mas pensando que no mundo espiritual é a coisa certa. E que Deus vai te honrar como Ele me honrou nessa situação. Exato, que você está agradando a Deus com aquela atitude, né? Então é sempre a gente olhar, foi a primeira verdade que a gente falou do perdão, né? Deus nos perdoou. Então a gente olhar para o amor, para o perdão de Deus por nós, e aí então a gente também exercer, praticar a mesma coisa, especialmente você que é cristão, que busca agradar a Deus. O título cristão subentende-se alguém que quer ser parecido com Cristo, né? Então é isso que a gente tem que buscar, é esse amor que a gente tem que buscar. Jesus naquela cruz ali, nos seus últimos instantes, ouvindo as pessoas gritando para que ele fosse crucificado. Você consegue imaginar essa situação? Ele tinha curado pessoas, ele tinha ressuscitado algumas delas que estavam ali, ele tinha feito tanto bem para aquelas pessoas, seja com curas, com milagres, mas também com os seus ensinos, né, com a sua presença, e aquelas pessoas estavam querendo que ele fosse crucificado como um ladrão. E ali ele dá para a gente a maior lição que alguém pode dar sobre o perdão, que ele olha para aquela multidão e ele fala assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles dizem. Então, ali ele deu para a gente uma aula sobre o perdão, porque ali não era o Jesus Deus crucificado na cruz, era o Jesus homem, sentindo a dor que eu e você sentiríamos se furasse a nossa mão e se o nosso corpo estivesse pregado a partir das nossas mãos em uma cruz. A mesma dor que eu e você sentiríamos, Jesus estava sentindo ali, porque naquele momento ele era 100% homem. Então, se ele pôde, naquela situação extrema, né, de dor, de sofrimento, de humilhação, de vergonha, perdoar, eu e você também conseguimos. Amém. Então, você que tem dificuldades, está com dificuldades de liberar perdão, esse é o dia que o Senhor preparou para que você perdoe, para que você pratique esse princípio. Você que talvez precisa sondar o seu coração, né? Como o pastor Andy trouxe para a gente aqui uma pergunta bem interessante, né? De você identificar se realmente perdoou. Porque às vezes a gente fala que perdoou e foi um perdão da boca para fora. E eu posso até dizer para as pessoas que eu perdoei, mas Deus conhece o meu coração e sabe se eu realmente liberei perdão. Então, quem sabe hoje seja um dia de você sondar o seu coração e falar: Senhor, eu quero perdoar completamente, não quero guardar mais nenhum resquício. Porque às vezes a gente fala perdoei, mas fica lembrando, né? Fica ali remoendo o que aquela pessoa fez contra nós. Então hoje é o dia que o Senhor preparou para nós sermos completamente livres. Amém? Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Se você precisa perdoar, esse é o momento para você liberar perdão, orar, dizer o nome da pessoa, dizer: Senhor, eu libero perdão sobre essa pessoa. O Adriano falou aqui que ele tem grande dificuldade para perdoar. Eu também um dia já tive. Quando eu cheguei
para Jesus, e a primeira vez que eu ouvi falar sobre o perdão, que o Senhor me falou que eu tinha que perdoar as pessoas, eu comecei a orar, e assim, você não imagina a quantidade de nomes, de pessoas, de situações que eu precisava liberar perdão. Mas a sensação que eu tive depois daquela oração, ali eu tinha 15 para 16 anos ainda, aquela experiência me marcou dali em diante, para que eu pudesse liberar perdão nas próximas situações que viessem. Então, vale a pena obedecer. A paz, a cura que isso traz para nós quando nós perdoamos não tem preço. Então, mesmo você, Adriano, ou qualquer outra pessoa que possa estar nos assistindo e que sente que tem dificuldades para perdoar, se você obedecer esse princípio, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e esse amor de Deus vai brotar em você, para que você também se torne alguém perdoador. Feche seus olhos, ore nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por cada vida que está conosco aqui nessa transmissão, aqueles que vão assistir depois que ela já tiver terminado, cada vida que passou aqui, Pai, por essa live, eu quero te louvar nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, e quero entregar nas tuas mãos cada uma dessas vidas. Senhor, eu oro nesse momento por aqueles que estão decidindo hoje, colocando em prática e liberando perdão, Senhor, nomes que estão sendo declarados agora, que o sangue do teu Filho Jesus Cristo passe agora limpando e purificando, Pai, Amém. curando os corações, arranca toda mágoa, toda dor, todo ressentimento, toda raiva, Senhor, todo desejo de vingança que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser cheios do teu amor assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor nos perdoa todos os dias, Pai, que nós possamos ser cheios do teu amor para também perdoar, Senhor, para também liberar perdão sobre a vida das outras pessoas, Pai. Libera do teu amor, Espírito Santo. Amém. Quebranta o nosso coração. Arranca, Pai. Eu te peço agora, vai até o mais profundo do coração e arranca agora toda essa dureza, arranca esse coração endurecido, Pai, e como o Senhor promete na tua palavra, coloca em nós um coração novo, um Amém. coração de carne, um coração que te ame, um coração que saiba amar, que saiba perdoar, Pai. Em nome de Jesus, coloca em nós hoje esse novo coração, Pai, que toda influência, Senhor, dessa falta de perdão que havia até agora sobre a vida do teu filho, da tua filha, que sejam neutralizadas agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toda insônia, Pai, toda falta de apetite, todo estresse, toda depressão, Senhor, toda ansiedade que vieram causadas por essa falta de perdão, qualquer outro tipo de enfermidade, que agora o Senhor traga a tua cura, Senhor. Amém. Nesse momento que vem a tua restauração, a partir do momento em que o teu filho, a tua filha, decide, Senhor, e pratica o perdão hoje, Pai, em nome de Jesus, e que acima de tudo nós estejamos dispostos a amar e a perdoar, Pai, porque nós queremos agradar ao Senhor, porque nós queremos saber que lá o Senhor sentado no teu trono vai olhar para nós e vai se alegrar das nossas vidas, da nossa atitude, do nosso posicionamento, Pai. Recebe, Senhor, as nossas vidas na tua presença hoje. Sejamos completamente limpos e restaurados pelo Senhor nessa hora, para o louvor da tua glória, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, o Espírito Santo está trabalhando aí. E não somente agora que a gente vai terminar essa live, mas depois ainda, os próximos minutos, se você puder, você ainda precisa mais de um tempo ainda com o Senhor, derrame o seu coração, ore, porque eu sei que o Espírito Santo vai continuar trabalhando aí no seu coração, arrancando tudo isso, limpando o seu coração, para que você tenha realmente esse novo coração cheio do amor de Deus, cheio desse perdão que a gente recebe, que a gente é o maior beneficiado, porque Deus nos perdoa todos os dias. Amém? Amém. A gente está terminando a nossa live. Eu quero lembrar mais uma vez que domingo nós estaremos juntos, mas com distanciamento, né? Porque é um novo juntos aí, mas nós estaremos lá na casa do Senhor, nosso culto presencial, e você é o nosso convidado. Domingo agora às 18h30, Avenida Padres Olivetanos, número 533,
a 7 minutos do metrô Vila Matilde. Se você quiser mais informações sobre como chegar, manda uma mensagem assim que terminar essa transmissão, manda uma mensagem pra gente, a gente vai te dar aí as instruções para que você possa chegar até lá, e vai ser uma alegria ter você lá conosco, adorando, celebrando ao Senhor, participando da Santa Ceia, recebendo uma palavra profética para o mês de novembro. Vai ser uma noite que eu tenho certeza que vai marcar as nossas vidas. Amém. Vai ter o online do culto normalmente, porque nós sabemos que tem as pessoas de longe que nos assistem, tem as pessoas que ainda não estão saindo de casa, né? Então não se sentem seguras ainda para sair, podem assistir e participar conosco. Mas você que já rompeu isso, você que já tem saído de casa, né? Às vezes a gente estava até conversando outro dia aqui, né? Às vezes a pessoa, para fazer outras coisas, ela sai, mas para ir para a igreja, eu não posso sair. Se você já tem saído para outras coisas, receba esse desafio de sair para você ir buscar a Deus, para você buscar algo que vai mudar e transformar a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. A gente espera você lá então nesse domingo às 18h30. E aí no domingo a gente vai ter o culto também online, né? Às 18h30, porém não teremos o culto da manhã, das 11 horas da manhã lá no Facebook, tá? Vamos ter só às 18h30 online. E na quarta-feira que vem a gente está aqui com mais um bate-papo, com um novo tema. Se tiver sugestões de tema, manda pra gente mensagens aí, para você também nos ajudar a colocar temas, né, importantes para que a gente possa falar sobre eles. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e nosso eterno Pai, e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas em todos os nossos dias. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus Glória te a Deus. abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe.